Olá, amigos. Estamos mais uma vez ao vivo da página Professores em Tempo de Pandemia. Eu quero me alegrar com a presença do Washington Luiz, que está conosco Salve. aqui, professor de filosofia do Adamastor, e com certeza será uma fala bem importante, né? Esse projeto iniciou no ano passado, quando eu observei que os professores, né, infelizmente, muito marginalizados, no Brasil nós somos marginalizados, essa é a realidade. Uhum. E poucas vezes tem uma fala, né, uma oportunidade para falar, para se expressar. E começou a surgir também muitos comentários dos pais, né? O professor está em casa, não está trabalhando, né? Está recebendo e não trabalha, né? Então a gente começou assim, em si ficar incomodado, né, com essas falas, com esses dizeres, né? Sem fundamento, sem conhecimento. Aí a gente iniciou lá na antiga escola, né, o Pedro Cia, começamos aí a entrevistar, entrevistamos até agora mais de 50 professores, né, com esse olhar, com essa fala do professor, o olhar dele, né, dentro dessa pandemia. E hoje eu tenho o prazer de receber esse amigo aí, né, que um pouco antes de conhecê-lo pessoalmente, já ouvi falar muito de você, né? Muito Mal, falando de né? você. Mas que legal em poder te conversar contigo hoje. Legal, Josafá. O prazer é meu, Josafá. Primeiro, parabenizando por esse trabalho. Acho que é fundamental a gente colher as impressões, né, da nossa classe com relação a isso que nós estamos vivendo. Não é fácil. Você falou, é um momento histórico mesmo, e assim, e nós temos vivido na pele o descaso, né, de um modelo de sociedade que não preza pela educação, que não preza pelos profissionais da educação, não sabe o que acontece no ambiente escolar, está completamente as famílias, o Estado, notadamente, isso já é histórico, a gente conhece isso, mas assim, o distanciamento e a falta de apoio das famílias com relação ao trabalho dos professores diante dessa circunstância foi gritante, assim, né? Nós sentimos na pele, você tem toda a razão, né? Vários chamaram os professores de classe privilegiada, né? Os absurdos que nós ouvimos ao longo desse tempo todo. Eu acho fundamental, parabéns pelo teu trabalho, para a gente conseguir expor um pouquinho da nossa vivência, o que está acontecendo com a nossa classe, as nossas impressões pessoais também sobre isso, porque eu acho que é fundamental que fique registrado, porque serve para a gente aprender, né? Aprender um pouquinho com tudo isso, porque os momentos de crise, eles carregam nas cores dos problemas, carregam as cores dos problemas que já existiam, mas que estavam, de certo modo, subterrâneos ali, as pessoas não conseguiam perceber muito. Mas o descaso com a educação, que esse país, que esse modelo de sociedade, um modelo de sociedade que não tem como princípio cultural, não tem o conhecimento como um valor, a educação como um princípio. Você vê muito discurso sem substância, né? Agora o secretário de Educação coloca que a educação é essencial e pressiona os professores para voltar. Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso, mas você tem parabéns pelo seu trabalho e é fundamental a gente colocar de fato o que tem acontecido no chão de escola, para que as pessoas tomem consciência do que tem acontecido com a nossa classe. Tá bom? Obrigado por ter me Legal. convidado. Obrigado. É um prazer, Washington. E como você falou, né, é um momento realmente histórico, né, um registro que nós vamos estar fazendo. E, e futuramente, aqui, daqui a 30, 40 anos, né, as pessoas vão procurar Sim. saber como é que o professor passou por esse momento de dificuldade. E a Sim. primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje, Washington, é a respeito do que nós estávamos falando agora há pouco, né? Uhum. Sobre essa doença, né? Que assusta. Você estava Uhum. falando aí da sua mamãe, eu estava lembrando um dia que na minha casa, eu vou na feira, né? Uhum. E quando começou a pandemia, as pessoas colocavam lá, né? E depois as pessoas não colocam mais. Quem está vendendo lá não coloca máscara, nada, fica gritando em cima da sua verdura ali, né? Sim. Gritando, era Sim. banana, tomate. E e eu vou sempre bem cedinho, vou bem cedinho na feira, faço toda a limpeza na fruta, na verdura, para não deixar, para não ter esse risco, né, da doença. E tem uma feira aqui perto da minha casa, só que é muito lotado. E eu saí Uhum. um dia aqui, domingo, aqui para ir na feira, cheguei no meio da feira, fiquei apavorado, quase que me dá uma crise, cara. Uhum.
Quase que eu me sim, traí em crise, porque era muita gente, né? Todo mundo se sim, debatendo, batendo no outro, outro gritando. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Né? exato. Então a pergunta é: essa doença, Augusto, ela te assusta? O quanto te assusta? O que você tem feito para trabalhar esse medo? Como você tem se preparado para vivenciar esse medo? Porque não tem como fugir dele, né? Sim, sim. Assim, o medo existe, né, Josafá? O medo existe. E o medo, se a gente perde, chega ao ponto de a gente entrar numa situação de, de paura mesmo, né? Principalmente por causa dos entes queridos. Eu acabei de te mostrar minha mãe também tem 80 anos de idade. E, e as pessoas, como é que a gente lida com essa questão do medo? O primeiro medo era a questão da minha mãe. Acho que era, eu fiquei muito preocupado em sair para trabalhar e voltar para casa. Então era aquela coisa, são cuidados sempre com máscara. Eu tiro o sapato antes de entrar em casa, ela lava com sabão ali no tanque. Já eu nem converso direto com ela, eu vou direto para o banheiro para tomar um banho. Assim, são essas coisas que a gente começa a ficar tão com receio de que um ente querido seu venha pegar um negócio como esse. E a sorte agora que ela está na segunda dose, já tá, passou, mas assim, existe o medo real, né? De você contrair uma doença, principalmente hoje eu estou falando contigo numa sexta-feira, aqui dia 9/4 de abril de 21, e assim, no Brasil, está atravessando o Brasil, o lugar mais perigoso do planeta, morrem aí mais de 4 mil pessoas por dia, principalmente com essas novas variantes que são extremamente agressivas, né? Não existe mais grupo de risco, qualquer pessoa pode pegar, em qualquer idade, e a quantidade de pessoas, se nós formos para um hospital público hoje, nós não seremos atendidos e mais de 500 pessoas estão morrendo aí nas filas esperando sem sequer atendimento. Então, o medo da morte ele é um medo real, né? O medo de contrair essa doença e não ter atendimento em virtude do colapso do sistema de saúde, todo mundo está falando isso, isso é real, né? E me parece que um grupo aqui no meu bairro também, as pessoas não têm a real dimensão disso, né? Embora exista todo esse alarmismo da mídia, as pessoas não têm consciência, elas não usam máscara aqui onde eu moro, andam na rua sem máscara, os comércios ficam abertos, então, apesar da insistência, né, do governo do estado, então o medo é real, o medo existe, né? E isso vai gerando o medo. Nós não somos feitos para viver com medo durante muito tempo, né? O medo é uma situação que o corpo se prepara para ele e depois você entra num estado de tranquilidade. Mas esse medo que vem crescendo e agora chegou no ápice, né? O mês de março foi o pior mês da pandemia em todo o seu processo e nós não temos condição de lidar com isso durante muito tempo. E no caso dos professores, né, essa coisa do retorno, né, o governo vem ameaçando, é quase que um terrorismo, não há equilíbrio emocional que consiga resistir a tanto tempo de ansiedade, né? O governo, ele desde setembro do ano passado até desde julho do ano passado, vem ameaçando para o retorno presencial. Nós vivemos o ano passado praticamente inteiro com isso, sem vacina, né? Sujeitos a pegar essa doença, sujeitos a trazer essa doença para a nossa casa, e agora, no pior dos momentos, hoje, sexta-feira, o governo está pressionando para um retorno novamente na semana que vem, e no pior momento da pandemia, em que as variantes são, como eu já te disse, as mais agressivas, e nós sem vacina, e os professores sem vacina, né? Então, Vacina. esse tipo de ansiedade, esse tipo de angústia a que nós somos submetidos quase que de tempos em tempos, 2 vezes por mês, nós vemos o governador do estado e o secretário de educação nos impor esse terror de voltar sem vacina, e isso já deveria ter sido feito, né? Os funcionários públicos, entendido que um sujeito ele lida com cento e poucas pessoas por dia, vacines, os policiais militares já deveriam ter sido vacinados, os professores já deveriam ser vacinados, e nós voltamos para a sala de aula e fazemos aquilo que a gente faz a vida inteira, né? Mas o medo, ele é real, ele existe,
para além dessa questão do medo da própria doença, vem esse terror psicológico, né, que nós vivemos, a ansiedade e a angústia de um governo que não consegue encontrar uma solução tranquila, né? São 250 mil funcionários que ele fica ameaçando o tempo todo, desde julho do ano passado, com o retorno sem vacina. Isso não tem saúde mental. Muitos dos meus amigos que eu tenho um contato menor, eu conheço há muito pouco tempo os professores do Adamastor, mas os amigos que eu tinha lá no Colégio Idalina me ligam sistematicamente para se queixar de depressão, de frustração, de transtornos de depressão, de angústia, né? Porque eles não sabem lidar com isso, né? Não sabem lidar com esse estado de ansiedade, né? Dessa questão não resolvida que o governo nos impõe o tempo todo. Mas o medo é real, o medo existe. Josafá, acredito que você passa um pouco disso aí com teu pai, com a tua família, mas ele é real e não é nada saudável, nada saudável. E uma coisa que você falou aí, né, o professor se vira, né? Na verdade, o professor é tão criativo que é colocado situações adversas, né, para nós e a gente acaba resolvendo mesmo, né? Acaba criando situações que, que corresponde àquilo que foi solicitado, né? O professor realmente é muito criativo. Então, a gente Sim, sim. trabalha sem muitas condições, né? Mas continua trabalhando, continua fazendo um bom trabalho. E, infelizmente, é como eu falei, né? Nós somos marginalizados. A fala é essa, os professores são marginalizados, né? Então, mas é essa a realidade. Agora, eu vou perguntar aqui também, o que aconteceu nessa quarentena que te marcou, né? Eu acredito essa fala, quando eu falo com os professores, são muitas falas, né, diferenciadas, né? Cada um fala uma coisa que marcou, né? Mas o que realmente te marcou, que você, daqui a 10, 20 anos, você vai comentar sobre isso? Porque tem aquelas coisas que acontecem com a gente que a gente nunca esquece, né? Que sempre sempre estamos relembrando, né? Sim. Olha, Josafá, como eu te falei, os momentos de crise, eles carregam nas cores de determinada coisa e, assim, existe uma área da filosofia que eu sou muito, que é a minha área de atuação, que é a ética, né? Toda a minha formação filosófica foi nesse sentido, que o que mais me, chamou a atenção, o que mais me marcou foi o modelo de cultura que nós desenvolvemos, principalmente agora no século XXI. Eu não sei o que aconteceu. A gente está vendo vários estudos aí ao longo desses anos vão perceber isso. A falta de o comportamento egóico das pessoas e a falta de sensibilidade delas com relação à miséria e ao sofrimento das outras pessoas. Os comportamentos egóicos, autocentrados, a falta de sensibilidade com o sofrimento dos outros seres humanos. Isso me chamou muita atenção, muita atenção. Um modelo, isso a partir desde o governo central, desde o governo federal, né? Parece que isso é uma cultura imposta de cima para baixo, né? O descaso com o sofrimento, o descaso com o número de mortos. O número de mortos, né? Só aumenta e você não tem você vê um presidente da República que não visita um hospital, não visita os estados, distanciado da realidade social e do sofrimento das pessoas que estão sob a sua tutela e toma uma série de comportamentos. O crime de responsabilidade social desse homem, ele é mais que evidente. Ele deliberadamente boicotou uma série de prescrições que eram fundamentais para a manutenção da vida das pessoas que estão sob a sua tutela. Ele, como governante, o comportamento dele foi responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. E é evidente o crime social. E esse comportamento de descaso, de falta de respeito, de falta de sensibilidade com o sofrimento dos brasileiros, se reflete socialmente, isso produz cultura. Né? Se o presidente da República, que é o sujeito que mais deveria estar preocupado com a nação, com a sua população, com o sofrimento e com a dor, não se importa, essa é a grande verdade,
com o sofrimento do brasileiro, você tem correntes que vêm e assumem o mesmo tipo de comportamento que ele, o que é muito triste, muito triste. Então, um presidente que é grosseiro, ele é insensível, ele é violento, ele é preconceituoso, ele é extremamente egóico, ele destrói tudo que toca, Josafá. Esse homem não construiu absolutamente nada por nosso país e construiu essa cultura do descaso, da falta de respeito. Está evidente no Falta de comportamento empatia, dele. né? Exato, não existe, não existe. Não E, existe. inclusive, existem alguns psicólogos colocando que esse comportamento é um comportamento visivelmente psicopático, né? O psicopata, ele não sente a dor do outro. Ele está consciente do que ele faz, mas ele é incapaz de sentir o sofrimento de outras pessoas. E é esse tipo de coisa que me chamou mais atenção. E aí, eu fico pensando para onde a gente está caminhando com um modelo de sociedade que não pensa a empatia, que não pensa a compaixão, desprovido de compaixão. Né? Um governo que é desprovido de compaixão. E o reflexo social disso. Isso me chamou mais atenção, Josafá. Eu percebo, as críticas são evidentes a esse governo, e por muito menos eu estava pensando no governo, o Fábio, conversando com o Fábio, sociólogo, essa semana, falou: a Dilma, por muito menos, já estava fora do governo, e esse sujeito se mantém, apesar de todos os absurdos que foram cometidos ao longo dessa pandemia. Né, as nossas relações com outros países. Pois não, já falo. Isso acaba refletindo na sociedade, né? Claro, Não que as pessoas seja totalmente boa, né? Mas uhum. é claro, né? As pessoas estão cada dia, igual você falou, tem grupos, né, que defendem, que luta, que é a favor, né, desse tipo de comportamento, né? Então eu pude ver nessa pandemia aí pessoas que são ruins, estão ficando mais ruins ainda, né? Parece que estão piorando, né? O cara pegar o oxigênio e vender o oxigênio, né, a R$ 3.000, quer dizer, as notícias são péssimas, né? No momento que era para o povo se unir, para o povo se abraçar, lutar junto, né, caminhar junto, né? Parece que existe esse afastamento e com um exemplo principal, né? Um exemplo assim, essencial. Exato. O sujeito que deveria, né, mover a compaixão, mover a solidariedade no momento. Ó, você falou que é histórico e eu vou bater nessa tecla de novo, porque é mesmo. Nós vivemos o pior momento, a pior crise de saúde, a pior crise econômica, né, a pior crise de valores. Né? Existe uma crise ética de valores da história desse país, né? Então, um modelo de sociedade guiado pelo ego, por essa ideia que ele passa, talvez seja a pior de todas. Todos aqueles que não pensam como eu penso são menores do que eu e merecem ser descartados. Né? É um vilão. O pensamento presidente homicista, da República... né? Exato. O presidente da República do Brasil hoje é um vilão e um país que não tem heróis. Os heróis estão ali, são os anônimos, né? Jogados nos hospitais, tentando lutar pela vida das pessoas, e nós temos um vilão na presidência da República, né? Que rejeita tudo aquilo que não é ele. E exemplo evidente, ele demite, não concordou com ele sai demitindo e mandando, né? Ou seja, um governo que é um verdadeiro Frankenstein, que num prazo de 2 anos já mudou de tudo, todos os ministros, enfim, ninguém suporta o cara. E eu não sei por que cargas d'água esse sujeito ainda permanece no poder, né? Mas é isso que me chamou mais atenção, Josafá. Isso aí. Beleza. Washington, quando nós ficamos sabendo do afastamento, né? A primeiro momento que eu vi falando assim, vamos, quarentena, né? Foi a primeira fala. Quarentena, estávamos cientes do que estava acontecendo em outros países, né? Mas, como sempre, a gente sempre acha que o problema é no quintal do outro, né? É no outro quintal do vizinho, não é no meu quintal. Né? E quando eu fiquei sabendo que iríamos para casa, eu imaginei assim, vamos passar a quarentena, né? Quarentena, 40 dias, né? Então, é resolvido ficar 40 dias em casa e vamos retornar. As férias que eu sempre pedi a Deus, né? 40 dias em casa, maravilha. Mas não foi bem isso, né?
E Não. eu observei que muitos amigos, né, quando eu estava saindo assim, do estacionamento, a cara de tristeza, né, o povo triste, cada um com uma maneira de se despedir. Muitas pessoas já estavam morrendo no exterior, né, Uhum. mas existe aquela apreensão. O que passou pela sua cabeça quando você soube da quarentena, queria as atividades presenciais seriam suspensas? O que passou? O que você pensou, Washington? É. Eu pensei que ia ser passageiro como você, o Josafá, aquela primeira impressão, porque nós já tivemos outras crises, né? Outros problemas com o vírus aí, teve a questão da dengue, H1N1. Aqui na minha cabeça, porque eu nunca enfrentei isso, não tinha referência disso, né? O nosso país nunca viveu nada semelhante, então eu pensei que seria mesmo uma coisa passageira, uma coisa de 2, 3 meses, aí até controlar essa coisa desse vírus. Mas quando a coisa tomou essa proporção, eu fiquei com medo mesmo, né? Fiquei com medo. E o professor, aquilo que você já colocou, inclusive, no início da nossa conversa, é movido por um sentimento de responsabilidade social. Você sabe bem disso, a gente não está nessa por causa da grana, né? Senão a gente É teria o de mesmo. escolher outra coisa para fazer da vida. O professor é movido, os meus colegas, o Washington, e aí nós tivemos o grande problema já de início, né? Eu pensei que ia ser rápido, nós não estávamos preparados para isso, e aí nos cobraram que nós fôssemos buscar essas crianças, né? Com o trabalho online. É outra questão também, que eu vou bater se eu sinto muito, se às vezes eu estou politizando um pouco a questão, não estou citando partido político aqui, mas eu estou falando sobre a atitude governamental deplorável diante do que está acontecendo, né? Seja do governo federal, seja do governo estadual. Quer dizer, existe de maneira muito evidente, quando isso foi se agravando e nós sentimos que não seria uma coisa de 2 meses, a inabilidade administrativa dos políticos atuais de lidar com crises. Eles não sabem lidar com crises, né? Eles não sabem acalmar a população, eles não sabem tomar medidas que nos ajudem a resolver os problemas. E aí nos cobram aquilo que você colocou, cobram que os professores tomassem uma atitude de buscar as crianças. Porém, os professores não tinham internet de qualidade, né? Nós não tínhamos computadores de qualidade, nós não tínhamos telefone celular de qualidade, nós não tínhamos nenhuma das ferramentas necessárias e tampouco formação para realizar aquilo que nós realizamos ano passado. Esse ano nós conseguimos nos adaptar, não com a ajuda do governo, você sabe disso, mas conseguimos dar um jeito. Do que é especialista em tecnologia, você está sempre ali dando uma força para a gente, vai por aqui, resolve dessa forma, porque os professores foram muito solidários nesse sentido, um ajudando o outro, que tem dificuldade É, com informática e tal. Nós fomos nos verdade. resolvendo, mas nós não tínhamos as ferramentas necessárias para realizar o trabalho que nos foi cobrado. E aí, como você colocou, a gente deu um jeito. E nós conseguimos alcançar essas crianças, e é o que nós estamos fazendo aqui. Mas eu também achei, como você, que seria uma coisa de 40 dias, e quando isso começou a ficar, a seriedade, a gravidade se mostrou de maneira evidente, eu não sabia o que ia ser da nossa profissão, eu não sabia como nós íamos ajudar essas crianças. E aí vem também um sentimento de frustração dos professores, né? Porque como você é movido por um sentimento de responsabilidade social, quando você estudou a vida inteira para fazer o que você faz. A vida inteira. Nós somos educadores, nós somos professores, eu tenho 30 anos de sala de aula. Quando me impedem de fazer aquilo que eu estudei a vida inteira para fazer e não me dão as ferramentas necessárias para fazer, o sentimento de frustração, ele vem Verdade. e vem numa carga muito forte, né? Eu Eu vi, não. teve uma Sim. professora, eu acho que ela, numa reunião, ela caiu em pranto, chorando Sim. mesmo, chorando fortemente, porque não conseguia mexer com a tecnologia, não tinha conhecimento nenhum, conhecimento quase zero, e, Uhum. né, um choro muito doído ver aquela Uhum. situação. Sim, sim. Porque a pessoa passa a culpar a si mesma, né? Como é que eu vou alcançar essas crianças? Eu não sei usar computador, não sei usar celular, né? Eu não eu sou professor de sala de aula e agora me impuseram isso, me cobram isso, e a minha competência é avaliada a partir disso. Eu sou cobrado a partir de elementos e princípios
que não me ajudaram a desenvolver. São habilidades que eu não tenho. Eu estou sendo cobrado para praticar aquilo que eu não sei fazer, que é dar aula à distância. Eu uma vez dei aula à distância, eu tinha um polo de filosofia, dei aula na Metodista durante um tempo, para o curso de filosofia e o curso de direito, e lá nós tínhamos um polo de EAD e conversávamos com quase 250 polos no país inteiro. Porém, era um estúdio de gravação que a equipe de jornalismo e rádio TV, nós entrávamos lá e estava tudo pronto para a gente. Os professores só se preocupavam em preparar a aula para estar lá, porque existiam profissionais abalizados para fazer esse tipo de trabalho, manter a conexão com os outros lá, né? Agora, no nosso caso, nos pediram tudo, nos cobraram tudo, desde o celular, a conexão de internet, né? Se a gente tinha um 10 GB que a gente usava para assistir um filme de vez em quando, para dar aula online, com menos de 200, não funciona. Você não consegue trabalhar com as suas crianças, né? E, em contrapartida, as crianças vivendo as mesmas dificuldades que os professores estavam vivendo do outro lado. As famílias sem conexão, né? As famílias sem computador, às vezes tem um telefone celular para a família inteira. Você sabe a comunidade carente do Adamastor, como é que funciona. Então, eu peço que os professores se aproximem dos alunos e os alunos se aproximem dos professores e não dou os recursos e as ferramentas necessárias para que isso aconteça, né? Essa é outra, eu fugi um pouco do que você me perguntou, mas o que eu... mais um pouco, né? Mas assim, a ideia de quando o trabalho começou a ficar remoto, eu temi também por isso. Quer dizer, como é que eu vou realizar isso se eu não tenho condições para isso, né? Como é que eu vou trabalhar? Essa era a minha grande dúvida, né? Os professores, como é que a gente vai receber, né, sem conseguir realizar aquilo que estão cobrando, né, da gente? Foi uma situação bem difícil também. Foi um pouco disso aí, quando a coisa se agravou ano passado. É bem assim mesmo, é bem isso que você está falando, né? Eu tive aluno que a gente fez a busca ativa, que ele falou, professor, eu só posso à tarde, porque à tarde o cara do bar, ele permite que eu use a internet dele. Use o Wi-Fi dele. Né? E o Wi-Fi dele, né? Então ele ficava do lado do bar conversando comigo. Né? Então são essas situações que, infelizmente, não se vê, né? Não tem um olhar diferenciado para essas situações. Sim. É como você falou, e a mídia não fala, né? Não bate nessa parte aí tão necessária, né? Sim. Tá? E aí nós fomos resolvendo de uma forma ou de outra, fomos nos virando, né? Teve um professor que eu estava no Idalina no passado, né? E na coordenação nós pegamos computadores da escola, emprestamos para os professores, né? E aí, no final das contas, ainda sobraram 160 famílias em absoluto estado de carência, sem a menor condição de manter contato com a escola. Nós fomos e realizamos um trabalho presencial com elas, passamos atividades, essas crianças levaram para casa, retornaram e conseguimos fechar o ano de uma maneira um pouco mais interessante. Mas, assim, nada fácil, né? Nada fácil. Resumindo, né? Se vire nos 30, né? Se vire nos 30, porque é isso que você tem para fazer. Ser professor é isso. Tem. Ô, Washington, vamos lá. Fala, né? Vamos lá. Uma coisa bem interessante que aconteceu conosco é a questão de trabalhar em casa, né? Trabalhar em casa, home office, né? O povo gosta tudo de palavras inglesas, né? Mas aí, trabalhar em casa, né? Então, você estava acostumado, eu estava acostumado com a minha quadra, com a minha sala de aula, estava acostumado com toda a minha estrutura. De repente, o cara me joga para trabalhar em casa. Eu não tenho uma cadeira apropriada, eu tenho problema lombar, né? Me dói as costas. Por exemplo, hoje eu acordei às 7 horas da manhã, 7h30 eu já estava atendendo aluno, porque eu sou meio doido mesmo, né? Não aconselho que ninguém faça isso. Mas eu sento no lugar, fico o dia inteiro sentado, atendendo aluno, atendendo o pai que quer entrar na sala, não consegue entrar. Resumindo, eu fiquei com dores fortíssimas nas costas, porque eu não tenho uma cadeira apropriada. Eu tenho uma mesa de trabalho aqui que eu ganhei, um amigo me deu, graças a Deus que ele me deu essa mesa, que eu coloquei o computador em cima, né, e ficou ali o meu espaço. Mas a organização, né, da minha casa não estava preparada para isso. Na verdade, não é home office, né? É joga em casa e faz alguma coisa, resolve o BO, que o BO é teu, né? Então, ficando mais tempo em casa,
ficando mais tempo em casa, você sentiu que o ambiente era suficiente, confortável, ou você teve que necessidade de mudar ou adaptar alguma coisa aí na sua casa? Ah, tive, né? Por exemplo, eu tive que criar um lugarzinho. Bom, eu tenho. Minha casa é uma paz, né? Eu tenho a minha mãe, que é um sossego aqui só. Então, nós moramos só nós. Mas o ambiente, ele não. Por exemplo, enquanto eu estou na reunião com você, que está passando aqui, eu estou na sala, e é um ambiente muito tranquilo, o lugar onde eu vivo muito tranquilo, mas está lá o caminhão passando. Às vezes, eu estou dando aula para as crianças e fazem barulho lá fora, não é um ambiente próprio, né? A Para você pamonha, né? A trabalhar, né? pamonha. A pamonha, né, o carro do ovo, e assim lá vai, né? As crianças dão risada. Mas é o máximo que a gente pode fazer, né? Mas também, aí você tem razão, não existe, eu fiz algumas adaptações aqui, né? Para conseguir trabalhar, mas assim, não existe um ambiente propício, não essa ideia do home office, não tem um escritório, aqui eu tenho o meu quarto, o quarto da minha mãe, não há isso. Então a gente faz as adaptações na mesa. Nesse momento que eu estou em entrevista com você, eu pedi licença para minha mãe, ela está lá, vai assistir as novelas dela daqui a pouco, mas eu pedi um pouquinho de silêncio, a gente vai entrando nos acordos, mas não há isso, não há um lugar próprio para a gente trabalhar. A cadeira também é aquilo que você falou, essa aqui é dura, tem um ferro aqui atrás que arrebenta as costas da gente, né? No quarto também não tem lugar, você está ali na Sofrimento, cama, né? não tem. É, o sofrimento, não tem, você tem que ter lugar próprio, né? Alguns amigos meus me falaram, alguns amigos de São Caetano, que tem gente que trabalha na GM, a empresa patrocinou a construção ali na casa, existe um lugar próprio, né? Eles financiaram a compra de cadeiras, a compra de a criação de um ambiente no interior. Se eu estou cobrando do meu funcionário que trabalha em casa, eu vou dar condições para ele fazer isso. Lá a GM foi lá, comprou cadeira apropriada, ajudou com recursos para montar um home office em casa, né? Home office em casa é redundância, né? Para montar o home office. Mas uns amigos meus que trabalham lá confessaram isso para mim. A empresa me deu todas as condições para trabalhar em casa, que é tudo que nós não tivemos de forma nenhuma. Não Né? tivemos. A sorte é que eu tenho um ambiente tranquilo, eu consigo desenvolver um trabalho aqui, mas existem ferramentas que nós não temos. Cadeira apropriada, um escritório, né? Um lugar tranquilo para trabalhar e desenvolver as nossas atividades com as crianças. Mas como você falou, a gente se vira nos 30 e vai fazendo o que dá, né? Legal. Mas tranquilo, eu sou feliz aqui. Aqui em casa, a minha sorte, né? Tem gente que não tem um ambiente em casa muito próprio, tem 3, 4 filhos, tem professor que tem família, aquilo que a gente já sabe, né? No meu caso, eu sou solteiro, só tenho a minha velhinha aqui e é tudo sossegado. Mas pai de família com 4, dando aula e os meninos pulando em cima, deve ser aquela situação difícil. Aqui no começo da quarentena tinha o meu filho que casou na pandemia, fui para a casa dele. Tem um outro É, filho de 19 anos que faz engenharia elétrica, né? Tem minha é, filha, tem minha esposa e tem meu pai agora. Imagina, né? A casa cheia, casa cheia. cheia. Ela é professora, meu filho é professor, eu sou professor. Tem hora que eu estou na reunião aqui na sala, até na reunião no quarto. Agora imagina, né? Esse dia ela estava mostrando numa reunião a moça, a professora falando na reunião, com a câmera aberta, daqui a pouco passa o marido de trás, sem camisa, com barrigão. Aí são essas cenas que a gente acontece. Sim, já Que faz vários parte, memes né? sobre isso. Exato. É exatamente por isso que você acabou de colocar. Não tem um ambiente próprio, a gente faz o que dá, né? A Não pessoa está tem, saindo né? do chuveiro, né, com toalha e está passando atrás da câmera, e aí lá vai. Eu vi um meme hoje de um advogado que estava pelado, entraram ao vivo na casa dele, porque sei lá como é que Meu Deus. funcionou isso aí, e o cara estava lá sem roupa mesmo. Hoje eu vi um meme sobre isso aí. Mas é isso, né? As pessoas não estão. Caraca. Brasileiro não estava preparado para trabalhar em casa, né? Não tinha menor, não tinha o ambiente propício para isso, né? Mas vamos tocando. E algo aí eu O... queria. Pois não, Sim, pois fica à não. vontade, fica à vontade. Fique à vontade. É o que eu queria chamar a atenção, dentre as nossas conversas, né, antes da nossa entrevista, tem uma das questões que foram colocadas que diz respeito ao o que você fez para você conseguir lidar com essa situação de
porque existe muita ansiedade é produzida, muita frustração é produzida, muita angústia, muita incerteza com relação ao futuro, né? Então, nós vivemos num modelo de sociedade, num modelo de cultura, que as pessoas vivem no futuro, elas não vivem o presente, né? Esse momento tal, que esse aqui, esse que eu estou curtindo, o agora, essa prática do agora, essa prática de estar com um amigo meu, conversando e sentindo o sabor desse momento, sem querer estar em outro lugar, né, fazendo nenhuma outra coisa. As pessoas, elas vivem com a mente ou no passado, remoendo um tempo que não existe, só existe mentalmente, e no futuro, também um tempo que não existe. E como o futuro lhes foi podado, é isso que a gente sentiu, você não tem perspectiva, você não sabe se está vivo até o próximo mês. Quem ouvir isso daqui a 30 anos vai achar que isso é um exagero, mas não é. Nós não sabemos se nós estamos vivos no mês que vem. Então é preciso ficar no agora e viver no agora. Deixar a mente pular de um lugar para o outro e jogar a minha energia no trabalho. Eu acordo 7 horas da manhã e vou direto para o trabalho. Então, direcionar as energias para as forças produtivas e criativas do momento presente, que é a única coisa que a gente tem, porque senão você fica imaginando lá, divagando num monte de asneiras que são faladas por aí, né? Se você pensa que você vai morrer daqui a algum mês, quer dizer, a vida não tem sentido. É o que eu estou vendo em muitas... o desequilíbrio emocional de muitas pessoas tem a ver com isso, com a falta absoluta de perspectiva, né? E a situação gera isso, né? Leva a isso, né? Leva a isso. Você está sendo colocado... A morte foi trazida para perto e as pessoas não sabem como lidar com isso. É muito difícil. Dos recursos que eu utilizei, eu gostaria de compartilhar contigo, eu sou praticante de meditação há muitos anos. E a meditação... Washington, era essa a pergunta que eu ia fazer para você, né? Era essa a pergunta. O que você tem feito para relaxar, para se distrair, né? Qual o entretenimento que você já tinha, o que você descobriu durante a pandemia? Aí eu falei ontem para a outra professora que eu comecei a trabalhar com madeira, né? Madeiras, fiz algumas mesas aqui, algumas coisas, mó legal, né? Gostei bastante. Agora comecei a trabalhar com plantas, né? Já plantei 2, já está nascendo as folhinhas e tal. Então, são essas coisas que a gente alivia a mente, né? Alivia a mente. A gente começa a pensar em coisas. Porque, às vezes, eu ficava até preocupado, né? Porque eu falava para minha mulher, não aguento mais ficar em casa, né? A mulher pode pensar assim, poxa, esse homem não quer ficar longe de mim. Mas não é. Não é ficar longe de mim. É que a situação te leva a isso, né? Sim. Eu fiz exatamente o que você fez. Eu direcionei energia para coisas produtivas. O trabalho é uma delas, evidentemente. Criar formas de encontrar essas crianças e melhorar o meu trabalho online foi uma das formas. E música, eu gosto muito de música, eu estudo música há algum tempo. Eu falei assim, agora você pode direcionar bastante energia para isso, porque você lá, quando está fazendo as suas mesas, a tua mente está ali concentrada, fazendo algo produtivo, se sentindo útil, se livrando de frustração, de ansiedade. Enquanto você está presente, não há frustração, não há ansiedade, né? E meditando. A meditação, inclusive, eu tenho um livrinho aqui, ó, é o meu livro de cabeceira, eu vou aqui para você, de meditação, uma série de práticas meditativas que me levam a cultivar o presente, esse momento, tal como a gente está vivendo agora, batendo um papo com meu amigo Josafá, e não deixar que a minha mente fique no passado remoendo asneira e num futuro que eu não sei se existe. E isso é muito gratificante e reduz consideravelmente, sensivelmente, esses transtornos de ansiedade, de angústia, de frustração que a nossa classe tem vivido. Isso tem me ajudado bastante. Então, eu fiz um pouco do que você fez. Eu peguei a minha energia, a gente está acostumado a trabalhar feito os doidos aí na educação, e direcionei essa energia para coisas produtivas, a música, a meditação, né? E tem me ajudado bastante nesse sentido, porque eu tenho sentido, e aí fica também o registro, muitos dos nossos amigos professores estão mentalmente desequilibrados diante do que está acontecendo. Muitos deles. Muitos me ligam de madrugada para bater um papo,
no Washington eu não consigo dormir, o que eu faço, o que você tem... Eles se confessam, né? Então, os professores ligam para pedir ajuda, literalmente, como lidar com essa questão mental e a questão emocional, que é extremamente difícil. Deixará sequelas. Se a gente conseguir sair vivos dessa crise, a crise sanitária, de tudo que a gente está vivendo, essa ansiedade que dura já tanto tempo, essa angústia de não saber o que vai ser no futuro, vai deixar sequelas e as pessoas vão aí ter que aprender a lidar com isso, né? E a gente tenta ajudar da maneira que pode, né, Josafá? Batendo um papo com os nossos colegas, acalmando, às vezes só ouvir já ajuda. A pessoa precisa se confessar de alguma maneira e só ouvir já acalma um pouco, a pessoa se acalma, ok, vamos embora, mais um dia, amanhã é mais um dia de cada vez, e vamos tocando. Tá? Foi um pouco disso que eu fiz, a gente pensou mais ou menos da mesma forma. Você foi trabalhar com carpintaria, eu fui trabalhar com música e um pouco de meditação aqui para ajudar a atravessar as crises. Oh, legal. Washington, nosso horário, infelizmente, já está batendo já, né? Mas o papo está muito legal. Somente uma coisa, né? Isso que você falou é tão interessante que quando eu fiquei sabendo que os professores acima dos 47 anos iam poder se vacinar, você sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Porque eu perdi o meu avô de 97 anos, perdi uma tia de 70 anos, perdi uma prima de 43 anos, e minha outra tia acabou de sair do hospital agora, porque ficou lá uns 15 dias entubada, né, na UTI, através da morte. Graças a Deus que ela conseguiu sair. Então, igual você falou, existiam situações semelhantes a essa no Brasil, só que as mortes, as coisas ruins, aconteciam na vizinha, né, no quintal do outro, não era na nossa vida. Né? E esse momento é tão dolorido, tão doído, que as coisas estão muito próximas da gente, pessoas que a gente conhecia. Né? Eu sempre, quando vou na minha igreja lá, sempre ficava uma pessoa assim na frente, né, o Sérgio, né? O Sérgio com 48 anos, e toda vez que eu vou, eu olho lá e falo, cadê o Sérgio? O Sérgio não está aí. Né? Então, pessoas muito próximas da gente. Né? Pessoas muito próximas. Então, quando eu descobri que a vacina, eu ia poder tomar a vacina, a primeira coisa que eu pensei foi assim, até falei para minha mulher, puxa vida, eu preciso ficar vivo até dia 12, você acredita? Eu pensei isso, cara. Olha só que loucura. Pensei, eu preciso ficar vivo até dia 12 para poder tomar a vacina. Você vê a situação que está. Às vezes eu não estou chorando pelos cantos, às vezes eu não estou passando pelo psiquiatra, psicólogo, nada contra isso, não estou passando, mas alguma coisa está errada em mim. Né? Alguma coisa não está bem, para pensar numa coisa dessa. Né? Mas são essas situações que essa situação nos levou a isso, né? Nos levou a isso. Né? Sim. Josafá, o tempo é sempre inimigo da filosofia e do bom papo, né? A gente tem que... Mas a gente se vê, se cuida da tua família aí. Eu aqui também continuo a cuidar. Vamos atravessar esse negócio vivos. E, mais uma vez, te agradecer por esse teu trabalho de relatar as angústias, os sofrimentos e as alegrias também dos professores diante de tudo isso que a gente está vivendo. E eu espero ainda que se valorize a nossa classe, para além desse discurso sem substância desse governo que colocou a educação como sendo atividade essencial, que eles de fato acreditem nisso algum dia, né? E que a gente possa ter uma classe aí valorizada do ponto de vista salarial, né? Do ponto que se crie uma cultura de valorização do conhecimento. Que o que eu tenho percebido do século XXI é que o senso comum, o conhecimento rasteiro e raso tem tomado o lugar do conhecimento científico, que é uma tristeza, né? Você acreditar em terraplanismo em pleno século XXI, meu irmão, é o fim da picada, certo? Isso é fruto da mais absoluta desvalorização do conhecimento, né? Isso para a gente é um atentado, né? Um absurdo completo. E você vê gente defendendo, falando com negacionismo de vacina e por aí vai. O presidente da República que afirma que uma vacina vai fazer você virar jacaré. É o fim da picada, Josafá. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Você tem o grau de ignorância do infeliz. Antes de você sair, antes da gente terminar aqui, eu queria que você falasse para mim o papel do professor nesse contexto de dúvida e medo com os nossos alunos, né?
Então, essa pergunta eu não posso deixar de fazer, porque Tá. mesmo que já passou 14 minutos, mas responde isso aqui. Não, Qual não que é o importa, não papel importa. de nós como professor? Porque os alunos também estão em Sim, grande risco. Os alunos também estão preocupados, né? Agora imagina o vácuo da diferença, né? O vale da diferença dos alunos. Eu sempre costumo falar que minha filha, que estuda escola particular, ela acorda de manhã às 7 horas, fica até meio-dia e 40 na frente do computador, e estudando. Estão lá estudando. O cara está dando matéria e ela tem que abrir a câmera, tem que participar. Nossos alunos nem acesso têm. Nem acesso tem. Você começa a conversar com os pais aí, ou não, o professor trabalhando só à noite, que ele pode usar meu celular. Então, são essas coisas. Então, é um papel que eles estão com medo, estão em dúvida, né? Aluno do ensino médio não sabe o que vai ser do seu futuro, porque muitos deles projetaram, né, aquele projeto de vida bonito. Agora, tudo mudou, não tem o professor ali do lado para questionar, para fazer ele refletir sobre o assunto, não tem isso, né? Então, esses alunos estão realmente com medo. Qual o papel do professor nesse contexto? Washington, por favor. Responde essa última aí. Ok. Josafá, se nós adultos não temos ferramentas emocionais, por vezes, para lidar com isso, quanto mais as crianças, né? As crianças, elas sofrem mesmo, sofrem de medo, falta de perspectiva, né? E essa mesma questão foi colocada ano passado, enquanto eu estava na coordenação com uma pessoa excelente com que eu trabalhei, a Dilza, era a coordenadora que me ajudava, e nós, professores, conversamos muito ano passado, principalmente no início da pandemia, onde os professores viciados em postar e compartilhar coisas, essa coisa do YouTube, a pessoa pega uma mensagem do senso comum e ela sai compartilhando sem o mínimo de fundamento, né? E muitos professores estavam viciados nisso. Qualquer informação superficial e rasteira que chegavam, eles ficavam compartilhando, inclusive no grupo com os alunos. E nós chamamos a atenção, a escola tem que ser um porto seguro. Por mais que nós tenhamos as nossas dúvidas, as nossas angústias e as nossas incertezas, ser um lugar de conhecimento com fundamento para essas crianças, né? Tem que ser o lugar da ciência, tem que ser o lugar em que nós não sabemos a quem recorrer, a quem nós podemos recorrer. Eu posso recorrer ao meu professor. O meu professor vai ser alguém que vai me dar uma posição um pouco mais sóbria, um pouco mais tranquila, não embriagada com sensacionalismo e alarmismo, que é muito o que a gente viu ao longo desse tempo todo, né? Então, os professores e escola podem ser um porto seguro. Lá no Idalina, nós estávamos distribuindo material, cesta básica, tudo aquilo que pode ser um apoio para a comunidade, né? Um lugar onde a comunidade pode recorrer diante de uma situação de crise como essa. Então, acho que, do ponto de vista do conhecimento, é isso que a gente pode fazer. Dar para os nossos alunos um lugar seguro, com informação segura, para além desses alarmismos, desses sensacionalismos aí baratos, né, que a mídia destaca para conseguir vender. Eu acho que a escola pode ser, o professor pode ser um porto seguro, um porto tranquilo, em que a criança pode recorrer. Professor, o que eu faço? E a gente tem uma posição, apesar das nossas incertezas, um pouco mais sóbria. A gente tem que manter a sobriedade. O professor, ele não pode se deixar levar. Eu sei que é complicado, que é difícil, mas para as crianças, nós não podemos deixar passar essas angústias, essas incertezas. Nós temos que motivá-los a não desistir deles e que eles não desistam de nós, né? Que eles continuem aí com o sonho deles, com os projetos de vida, apesar dos pesares, a gente seja esse porto seguro, esse porto de motivação para essas crianças. Embora nós tenhamos todos os nossos demônios internos, que nós às vezes não sabemos como lidar, mas a gente tem que passar para os pequenos uma mensagem de segurança, porque por vezes eles não têm nem a família, você sabe disso. A nossa clientela por vezes não tem nem o pai e a mãe presente, eles só podem recorrer aos professores mesmo. Tá bom? É isso aí, mestre Josafá. Rapaz, foi um prazer falar contigo, muito obrigado. O prazer foi meu. Ótimo final de semana
E a gente se vê na escola na semana que vem, espero, e vamos ficar vivo até o dia 12, que é o dia da vacina. Vou ficar vivo aí. Abraço, Josafá. Fica com Deus. Abraço. Austin. Obrigado a todos aí, ao Luiz, ao Fábio, a todos que estão conosco aí. Obrigado, né, a presença de vocês. E depois eu mando para você aí a cópia. Falou, tá Fábio. bom. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.